paz do Senhor, amados e amadas irmãs, quero trazer uma palavra para os nossos corações. Sabemos que a palavra do Senhor, ela nos fortalece. A palavra do Senhor é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas ela prosperará para aquele que foi designado. E que neste momento teu coração se abra para receber a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é uma semente muito boa que pode frutificar, que pode nascer, né, e produzir frutos. Que essa palavra possa produzir frutos na tua vida, em nome de Jesus. Quero deixar aqui uma palavra que se encontra em Hebreus, no capítulo 11, e o versículo 24, que vem falando sobre Moisés, como ele obedece, como ele se rende à vontade do soberano Deus. Diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então veja, Moisés, ele foi tirado do rio Nilo pela filha de Faraó e ele foi criado no palácio com todo conforto, com todo luxo, né? Sendo chamado filho da filha de Faraó. Ele era um príncipe, futuramente ele seria também um príncipe ou até um faraó do Egito, mas ele decidiu, aleluia, andar com o povo de Deus, obedecer a Deus, a vontade soberana de Deus, aleluia, para uma tarefa, para um propósito que Deus tinha sobre a vida dele. Então ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó, ouve o que Deus tem para ele e obedece à vontade do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Aqueles prazeres do Egito era tudo passageiro, tudo que nós estamos vendo de prazeres que o mundo oferece, que nos leva a pecar, é passageiro, é transitório, é efêmero, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Quando o Senhor, ele nos tirou do Egito, ele nos resgatou da nossa vã maneira de ser, foi para vivermos em novidade de vida. Foi para vivermos livres. A palavra do Senhor diz que aquele que crer no Senhor será salvo, aquele que crer no Senhor será liberto, será resgatado. Então nós fomos resgatados pela boa e poderosa mão do Senhor. E Moisés, ele teve essa tarefa de ir resgatar o povo de Israel. Então, ele teve, no momento que Deus falou com ele disse: Senhor, quem sou eu? Ele relutou, mas ele se rendeu à vontade de Deus, ele foi. O Senhor disse: eu serei contigo, Moisés, eu serei contigo, através de ti operarei muitos sinais. Às vezes nós olhamos assim: Senhor, quem sou eu? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer essa obra? Mas eu quero te dizer que o Senhor te fortalece, o Senhor te capacita, o Senhor vai te usar. Não olhe as dificuldades, não olhe as fúrias do inimigo, mas olhe o chamado, olhe a vontade de Deus. O propósito de Deus através de Moisés foi cumprido e Deus quer cumprir os seus propósitos através das nossas vidas. Nós precisamos querer, nós precisamos nos render à vontade dele. Então, tudo que nós estamos passando, tudo isso que nós estamos vivendo, sabemos que nós temos um Deus todo-poderoso. Quando negamos o Egito, quando negamos os prazeres do mundo, a palavra do Senhor diz assim: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Aleluia. Muitos são os pratos que o inimigo coloca, mas nós devemos dizer não. Às vezes vem tão arrumadinho para a gente cair, mas aquele que está olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele não se embaraça com o pecado. Ele não é atraído pelas coisas mundanas, mas ele está contemplando Cristo Jesus, mesmo passando opróbrios. A palavra do Senhor Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. O seu filho, a sua filha, a sua esposa, o seu esposo não é a sua cruz. É quando você é rejeitado por causa de Cristo. É quando você é rejeitado por causa do Evangelho. Então, é aí que você está sofrendo o opróbrio da cruz, a vergonha da cruz, mas você permanece firme servindo ao Senhor, levantando a bandeira da salvação, sendo instrumento de Deus para resgatar as vidas, trazendo o governo de Deus à terra. Oh, glória a Deus! Aleluia! 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 Oh, aleluia! Aleluia! Muitos são os tesouros da terra, mas o nosso maior tesouro é o Senhor Jesus. E a palavra diz assim, ainda continuando, Hebreus capítulo 11, versículo 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquilo que é invisível. Então, quando ele chega no Egito, que ele fala, Deus me enviou para resgatar o povo, tirar do Egito, para andar no deserto e levantar altar ao Senhor, fazer uma festa ao Senhor de 3 dias no deserto. O rei, ele ficou furioso, ele ficou com ódio, de tal maneira que ele aumentou o trabalho do povo de Israel, aumentou o serviço dos hebreus. Mas a palavra diz que Moisés, ele permaneceu firme. Só permanece firme quem conhece o propósito de Deus. Só permanece firme quem está olhando para Jesus. A palavra diz olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Só permanece firme quem abraçou a vontade de Deus. E Moisés, ele abraçou a vontade de Deus. E mesmo com o coração endurecido de Faraó, mesmo que ele dizia não, ele ia à presença de Faraó várias vezes, dizia, deixa o povo ir para adorar o Senhor no deserto, deixa o povo ir para adorar o Senhor no deserto. Deus tem chamado em nossas vidas para fazermos uma obra de resgate, o resgate da nossa família, o resgate, aleluia, da nossa nação, o resgate para aquilo que o Senhor nos chamou, que são as vidas, os desviados. Como está o seu papel de resgatador aqui na terra, em Cristo Jesus? Como está a sua perseverança? Eu sei que seremos maltratados, muitas vezes mal interpretados, mas o que vai prevalecer é a sua, é a nossa obediência ao chamado do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: sofre, pois, as aflições, como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com as coisas deste mundo, a fim de agradar aquele que lhe alistou para a guerra. Quem lhe chamou foi o Senhor, quem lhe alistou foi o Senhor, quem lhe escolheu foi o Senhor. Então permaneça firme no seu chamado, na sua vocação, em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus que liberta, há poder no sangue de Jesus que restaura. As nossas orações estão sendo ouvidas diante de Deus. Enquanto nós estamos orando, o Senhor está desfazendo as fortalezas das trevas. Não se embarace com o mundo, não se embarace com o pecado, não se embarace com as aflições deste mundo presente. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E aqui, segundo Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação,
não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém, amados irmãos e amadas irmãs? Então a palavra diz: não vamos desanimar, mesmo que esse homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, ele se renova. A palavra do Senhor diz que as nossas forças serão renovadas como águias, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A alegria do Senhor é a nossa força. Então nós temos um Deus que nos fortalece no chamado, na nossa caminhada, na nossa profissão de fé. Eu creio que aquele Deus que começou em nós a boa obra a aperfeiçoará. E ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação vai redundar um peso de glória. Você já pensou nós chegarmos nas regiões celestiais, nas mansões celestiais e vermos todas aquelas pessoas que nós oramos, que nós levamos a boa semente, a boa palavra ali junto conosco, e nós vamos dizer: que glória, Senhor, glória ao teu nome, Senhor. Vidas foram resgatadas através do meu empenho, da minha dedicação. Vidas foram resgatadas, Senhor, porque eu suportei o opróbrio, eu suportei o sofrimento, e aqui estão muitas vidas para o louvor da sua glória. Amém, amados? Então, Deus está contemplando todas as coisas e Ele nos dá força para suportarmos. Mas não vamos cruzar os braços, não vamos desistir na caminhada, vamos caminhar com o Senhor. Aleluia. E Ele está dizendo aqui na palavra: você não fixe nas coisas que você vê, que são transitórias, que são passageiras, mas aquelas que são eternas. Aleluia, nas promessas do Senhor. Aleluia, porque elas acontecem. O Senhor tem planos de paz. A palavra diz: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz, para vos dar o fim que desejais. Nós queremos a salvação da nossa família, nós queremos a salvação das pessoas, dos desviados, do Brasil. Aleluia, nós queremos que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer o ídolo do Senhor e vidas serão alcançadas em nome de Jesus. E tome posse da palavra: essa leve e momentânea tribulação vai redundar em um peso de glória. Oh, aleluia! Eu quero orar por você, meu irmão. Eu quero orar por você, minha irmã. Dizendo para você: Deus é contigo. Às vezes parece que Deus não está respondendo, não está ouvindo, mas Ele está ouvindo, Ele está atento ao nosso clamor. Ele estava atento ao clamor do povo de Israel que estava no Egito, enviou Moisés. Moisés liberta aquele povo. No deserto ele passa lutas, dificuldades, porque o povo murmurava, o povo reclamava. Às vezes pegava a pedra para arremessar em Moisés, queria voltar para o Egito, mas ele permaneceu firme no propósito de guiar o povo a Canaã, onde o Senhor tinha feito a promessa. Nós precisamos ganhar as vidas para o Senhor. Há pessoas que estão olhando para você. Você é um espelho, você é um referencial na sua casa, na sua família, e você não pode desistir. Você precisa continuar. Oh, aleluia. Arabassuri, Manaia. Porque o Senhor nos fortalece. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é o nosso galardão. Pai celeste, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós nos rendemos à tua vontade. Nós queremos, Senhor, aquilo que tu queres. Nós queremos cumprir na terra o teu propósito, Senhor. Não importa a ignomia, não importa o sofrimento, não importa as tribulações, importa agradar a ti do que a nós mesmos e aos homens, ó Pai. Nós queremos estar inseridos no teu querer e na tua vontade, Senhor, porque
tudo que tem na terra é passageiro, mas aquele que faz a tua vontade permanece para sempre. Queremos declarar, Senhor, aleluia, reina sobre nós, traz o teu governo sobre nós, sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, sobre o nosso corpo, traz o teu reino, o teu governo sobre as nossas decisões, que possamos fazer decisões segundo o teu coração, segundo a tua vontade, como diz a tua palavra, que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável e nos conduz a Canaã celestial, Pai, porque aquele que crê será salvo. Aleluia! E nós cremos na promessa, nós cremos que essa promessa diz respeito a nós e aos nossos filhos. Em nome de Jesus, nós te amamos, Senhor, e queremos perseverar unidos ao teu querer para a glória do teu nome. Amém.